Olá, muito boa noite. Muito bem-vindos a essa sessão de encerramento da terceira edição do Festival ODS. Eu sou Sérgio Andrade, tenho 44 anos, sou um homem branco, estou aqui com um painel com alguns livros e, enfim, telas aqui atrás de mim, tenho cabelo curto, estou usando óculos, né? Bem, e nessa sessão de encerramento, nós temos aqui alguns números, né, para compartilhar com vocês, mas antes eu quero cumprimentar o senhor Carlos Arboleda, do PNUD, que está conosco nessa noite para o encerramento do festival. E muito boa noite, senhor Carlos Arboleda. Boa noite, Sérgio. Muito obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso. Muito bem, foram 2 dias, né, de atividades, quase 20 horas aqui juntos, né, em várias atividades diferentes, trazendo soluções viáveis de uma transição justa para a economia de baixo carbono no Brasil. Nós reunimos 70 solucionadores em 35 atividades, com mais de 1.000 participantes. Nós reunimos diversas lideranças da sociedade, do setor privado, e da política, mostrando que o compromisso com a sustentabilidade independe de partidos, mas se trata de um compromisso civilizatório, de uma oportunidade de desenvolvimento. E aqui, um agradecimento especial a toda a equipe que construiu essa edição do festival. Eu agradeço também a todos os parceiros, mas especialmente as pessoas que fizeram dessa edição um sucesso. O festival deixa uma mensagem inequívoca. A transição justa para uma economia de baixo carbono não representa apenas desafios, mas ela traz oportunidades para diversificar e dinamizar a economia no Brasil, gerar empregos de qualidade, mas para isso nós precisamos agir. Nós estamos na década de ação até 2030, uma década decisiva para empresas, para governos, também para a sociedade brasileira, em um ano decisivo, né, o ano de 2022, e para isso nós precisamos de um planejamento de longo prazo, né, inclusive em estados e municípios, de uma nova cultura de investimentos que combine recursos públicos e privados em negócios que gerem externalidades positivas para a sociedade, induzindo setores nascentes e de potencial econômico. Mas para isso é fundamental também apoiar os grupos sociais e as regiões mais afetadas com essas mudanças econômicas, promovendo o diálogo necessário, o diálogo social que possa mediar os interesses e assegurar que ninguém seja deixado para trás. Por isso, o Festival ODS também lançou a Plataforma de Transição Justa, uma iniciativa para apoiar o diálogo social para a transição em estados e municípios. E para encerrar o Festival ODS 2022, agora temos a honra de receber o senhor Carlos Arboleda, com mais de 20 anos atuando no PNUD em diversos países. Hoje ele é o representante residente adjunto do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, aqui no Brasil. O PNUD, que é parceiro de longa data no aprimoramento dos serviços públicos brasileiros, é um parceiro da agenda pública, da estratégia ODS, mas, acima de tudo, é um parceiro do Brasil, né, nesses caminhos que trilham a sustentabilidade, as alternativas de desenvolvimento, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Muito obrigado, senhor Carlos Arboleda, seja muito bem-vindo aqui à nossa sessão de encerramento. Muito obrigado, Sérgio. Bom, como o Sérgio falou, meu nome é Carlos Arboleda, eu sou um homem branco, tenho olhos castanhos, a cabeça raspada e uma barba preta. Eu sou colombiano e trabalho aqui no PNUD Brasil desde 2019. Estou usando uma camisa de quadros azuis e brancos, e atrás de mim há um fundo azul com a logomarca do PNUD e um mapa do Brasil em linhas brancas. É com muita satisfação que o PNUD participa do Festival ODS, uma experiência imersiva que buscou novas formas de trabalhar, de resolver problemas e gerar impacto coletivo rumo ao desenvolvimento sustentável do país. Cumprimento muito especialmente ao senhor Sérgio Andrade, diretor executivo da Agenda Pública, em nome de quem cumprimento todas as autoridades, palestrantes e participantes deste evento. Senhoras e senhores, a pandemia de Covid-19 trouxe consigo uma gravíssima crise sanitária e socioeconômica, que tem causado terrível prejuízo em termos de vidas e meios de subsistência no mundo todo.
embora todos os países tenham sido afetados, sociedades mais desiguais, como a brasileira, são as que mais sofrem as consequências da pandemia. Adiciona-se a isso contexto atual de guerra, que tem afetado a disponibilidade e os preços dos alimentos e desestabilizado a ordem geopolítica mundial. Esses eventos evidenciam que a humanidade enfrenta agora uma nova realidade, tempo definido pela complexidade e pela incerteza, que inclui a mudança global do clima. É por isso que falamos sobre a necessidade de uma transição justa. Uma transição justa não é apenas processo técnico de passagem de sistema baseado nos combustíveis fósseis para outro com baixas emissões de carbono. Trata-se, antes de tudo, de processo político inclusivo, de uma inovação, uma vez que a inovação tecnológica, ela sozinha, não dará conta de concretizar essa transição. Desta forma, eventos como o Festival ODS, permitem ambiente propício para as necessárias coligações entre a sociedade civil, setor público, setor privado e academia, para buscar soluções e mostrar caminhos viáveis para a sustentabilidade do país. Aqui, durante estes 2 dias, têm sido discutidos temas como os desafios da implementação de inovações que viabilizem uma transição justa, a necessidade de capacitar trabalhadoras e trabalhadores à nova realidade de forma a não deixar ninguém para trás, a importância de garantir direitos, combater o racismo e o machismo e de atuarmos em cooperação para avançarmos juntos. É difícil destacar apenas alguns dos assuntos abordados durante os 2 dias do festival, pois todos são igualmente importantes para uma transição justa. De fato, o festival mostrou que este modo socialmente complexo de encarar a sustentabilidade significa ainda que os governos não são os únicos atores políticos, que a participação, a mobilização e a cooperação entre organizações, empresas, cidadãos têm papel importante a desempenhar. Nesse sentido, alguns dos especialistas presentes no fórum lembraram a importância de haver consistência nas políticas de ação climática do âmbito local ao federal, o que gera resultados de longo prazo, com mais confiança e mais credibilidade. Também falaram sobre as necessidades das políticas públicas serem executadas com mais eficiência, com a ajuda de novas tecnologias digitais, de acordo com a realidade de cada território e destacando a importância da redução do abismo digital. Alguns dos executivos presentes também destacaram que não existe sucesso dos negócios em mundo em que não vai bem, que não basta gerar valor para os acionistas sem gerar valor para a sociedade como todo. Alguns dos economistas lembraram que o crescimento e a redução de desigualdade devem ocorrer simultaneamente com processos inclusivos e acesso de toda a sociedade aos benefícios do desenvolvimento. Por fim, ouvimos prefeitos, secretários municipais, ontem e hoje, falando e apresentando exemplos de soluções inovadoras, às vezes simples e de baixo custo, às vezes mais complexas, mas sempre integradas e multidimensionais. Assim, a Agenda 2030 e os 17 ODS se tornam ainda mais relevantes, servindo como uma bússola para todas e todos se guiarem rumo ao desenvolvimento sustentável em todos os sentidos, ambiental, social, econômico. Da pandemia à crise climática, do aumento das desigualdades aos conflitos prolongados, esses desafios não podem ser enfrentados isoladamente. Por isso, o PNUD entende que as soluções criadas pelos países devem ser integradas e integradoras. Como agência líder de desenvolvimento da ONU, o PNUD tem trabalhado para impulsionar a implementação dos objetivos globais por meio de seu trabalho nos países e territórios. Senhoras e senhores, falaremos de traduzir a Agenda 2030 para contextos locais por meio de processo de territorialização para alcançarmos uma transição justa. Temos que enfrentar e dar ênfase ao ODS 1, erradicar a pobreza. As Nações Unidas e seus parceiros têm estado na vanguarda dos esforços para ajudar algumas das pessoas mais pobres do mundo durante a pandemia, apoiando programas de promoção de empreendedorismo, geração de emprego e renda e estabelecendo mecanismos de proteção social.
O plano estratégico do PNUD até 2025 para o mundo todo detalha nossa promessa ousada de tirar 100 milhões de pessoas da pobreza multidimensional. Acreditamos que seja possível alcançar essa meta, trabalhando de forma integrada e multissetorial. Expandir o acesso à energia renovável, por exemplo, será uma alavanca vital para reduzir a pobreza, criando empregos verdes decentes e meios de subsistência, enquanto, ao mesmo tempo, reduzimos as emissões de carbono. Portanto, o PNUD assumiu o compromisso ambicioso de trabalhar com parceiros para fornecer acesso à energia limpa e acessível a 500 milhões de pessoas no mundo todo até 2025, ao mesmo tempo em que busca reduzir as vulnerabilidades, diminuir as desigualdades e moldar um futuro que equilibre as necessidades das pessoas e do planeta, traçando assim uma trajetória para uma transição mais justa. As crises atuais não têm apenas uma origem socioeconômica, sanitária e ambiental, são também uma crise de governabilidade, com impacto na gestão dos assuntos públicos da institucionalidade. Transformações estruturais são necessárias para criar sistemas de governança mais eficazes que possam responder às principais demandas dos cidadãos e cidadãs, assim como manter um progresso por meio de ações como a luta contra as desigualdades e a exclusão. Senhoras e senhores, é chegado o momento de todos os países, ricos e pobres, redesenharem suas trajetórias de progresso, assumindo plenamente as tensões que estamos exercendo sobre a Terra e desmontando os enormes desequilíbrios de poder, de oportunidades que impedem a mudança. Eu comecei hoje falando e finalizo também enfatizando que uma recuperação eficaz, assentada em uma transição justa, dependerá de esforços conjuntos para fortalecer os sistemas de saúde, reforçar a proteção social, criar oportunidades econômicas sustentáveis, ampliar a colaboração multilateral, promover a coesão social, sem ultrapassar os limites da natureza. Essa trajetória permitirá reimaginar as sociedades a partir de uma lente de direitos humanos e implementar as mudanças necessárias para um futuro mais inclusivo e sustentável para todas e todos, e sem deixar ninguém para trás. Novamente, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo festival e contem conosco nesta trajetória. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado, senhor Carlos Arboleda. E com esse chamado, com esse desafio, a mensagem final do Festival ODS não poderia ser mais clara. Existe um caminho para o desenvolvimento e nós não podemos deixar ninguém para trás. Na década de ação, precisamos lembrar constantemente desse esforço conjunto de governos, empresas e sociedade civil, porque os ODS não é uma agenda apenas de governos, não é uma agenda apenas das empresas, e tampouco apenas da sociedade, a soma desses esforços. Senhor Carlos Arboleda, muito obrigado, e agradeço especialmente a audiência, a sua audiência, durante esses 2 dias, o seu engajamento, a sua participação, homens e mulheres de todo o Brasil aqui participando e atendendo a esse convite para uma transição mais justa no Brasil. É possível. Muito obrigado. Muito obrigado.